Amados, nós estamos numa série chamada Porção Dobrada do Favor de Deus. E o tema de hoje é percepção do favor. Percepção é capacidade de enxergar, de ver o que está acontecendo. O texto que eu acabei de ler aqui, Isaías 43, 18 a 19, é um texto que fala sobre essa questão. E nos chama a atenção justamente isso, quando Deus fala, não o percebeis. E Deus está trazendo isso para que nós possamos entender o ambiente, o tempo, o ciclo que nós estamos vivendo. E isso é fundamental para que se viva o melhor de Deus. O texto começa falando, não vos lembreis das coisas passadas. Opa! Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Ou seja, não fique parado lá. Não fique parado lá. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Ou seja, Deus está apontando para uma direção, novidade de vida. Contudo, entretanto, ele fala, porventura, não percebes? Não percebes? Eis que porém um caminho no deserto. Ele não tira o deserto, tá? Ele não tira o deserto. Ele coloca um caminho. Então se você está no deserto, não conte que o deserto termine, mas conte com o caminho que Deus coloca no deserto. Porém, um caminho do deserto e rios no ermo. Essa é a palavra que Deus nos separou hoje. Existe uma diferença em Deus fazer algo, e Deus faz, e nós percebemos o que Deus está fazendo. Isso também é uma verdade. Tão importante quanto Deus fazer. Na realização, é nós percebermos o que Deus está fazendo. Eis que faço coisa nova. Essa é a parte de Deus. Mas logo em seguida ele pergunta, porventura não percebeis? Essa é a nossa parte. Concordam comigo? Tão importante quanto Deus fazer algo, é nós percebemos. E quantas foram as vezes que nós pensamos, Deus não está fazendo, mas na verdade, eu não estou percebendo. O favor de Deus não depende apenas do que Deus está fazendo, mas muitas vezes depende do que nossa capacidade de perceber, de discernir o que Deus está fazendo. Porque Deus, Ele pode estar abrindo porta, mas você continua olhando para a porta fechada. Deus pode estar colocando uma pessoa no seu caminho e você não reconhecer essa conexão. Deus age através de pessoas. Deus coloca pessoas no nosso caminho. Deus já colocou até corvo. Deus falou até através de jumento. Mas eu não estou falando nem de corvo nem de jumento. Eu estou falando das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E Deus às vezes coloca pessoas no nosso caminho e a gente não está percebendo que aquela pessoa cumpre um papel de Deus. Deus pode estar criando uma oportunidade e aquela oportunidade você chama de problema. Você reclama, você questiona. Deus pode estar preparando um caminho do deserto, mas os seus olhos ainda estão na areia. Se você continuar orando para a areia, olhando para a areia, você nunca vai perceber o caminho. Não percebeis? Talvez o maior obstáculo para vivermos o favor de Deus não seja a ausência do favor. Não seja o operar de Deus. Talvez seja a ausência de percepção. E olha que o mundo hoje nos ajuda muito para a gente não conseguir prestar atenção nas coisas. O favor pode estar chegando, mas você não reconhece. O favor pode estar perto, mas você não identifica. A porta pode estar começando a se abrir, mas sua mente está tão treinada para esperar o pior, que você não consegue acreditar que algo bom já aconteceu. Por isso, gente, viver no favor de Deus exige muito mais
do que oração. Exige percepção. Exige uma mente renovada. Presta atenção no que eu vou falar agora. Exige olhos treinados, processos, tempo, para enxergar possibilidades onde os outros, ou seja, a maioria, enxerga apenas impossibilidades. Deus está nos chamando a treinarmos a capacidade de enxergar coisas que ninguém mais enxerga. Normalmente as pessoas que vivem assim são chamadas de loucas. Olham, não abrem mão da realidade, mas não aceitam ela. É diferente de você simplesmente falar, não existe um deserto aqui. Não existe um deserto, mas Deus coloca caminho nele. Você não é negacionista, você fala, não existe o problema. Não existe o problema. Eu sei que ele está lá, eu sei que ele é grande, eu sei que a luta é grande, mas eu sei que meu Deus é maior. E esse Deus maior, Ele luta por mim, todos os dias. A pergunta de Deus, não percebeis? Observe que Deus não pergunta, vocês acreditam no que eu posso fazer? Ele fala, você não percebe? Vocês não conseguem perceber o que eu já estou fazendo? Amados, a grande verdade é que há pessoas que acreditam que Deus fez milagres no passado. Creem que Deus abriu o mar vermelho, que Deus derrubou as muralhas de Jericó. Os caras tocando tambor e soprando apito. Meu, que derrota do povo de Jericó. Eu acredito que Deus fez isso. Nós acreditamos que Deus alimentou o povo de Israel no deserto. Nós acreditamos que Deus ressuscitou mortos, mas tem dificuldade de perceber que Deus continua fazendo essas coisas hoje. Isaías 43, esse texto que nós acabamos de ler, não é só um convite para que nós acreditamos no que Deus fez, mas é um chamado para que nós venhamos perceber o que Deus está fazendo. Amém ou não? Você consegue enxergar que Deus está trabalhando na sua vida? Amém? Pela fé, meu irmão. Você acredita que Deus está trabalhando na sua vida? Tem pouca gente acreditando. Tem pouca gente exercitando, declarando, sendo mais expansivo, mais ousado. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Algo já está brotando, algo já começou. Talvez ainda esteja pequeno. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ainda não esteja completo, é uma pequena semente. Talvez ninguém mais consiga enxergar. Mas você enxerga. É importante que você enxergue. Você consegue perceber? O favor de Deus frequentemente começa antes de se tornar visível. Uma vida começa antes que a mãe saiba que ela começou. Uma árvore gigante, ninguém consegue ver o tamanho dela, porque no início ela é uma pequena semente germinando. José ainda estava na prisão quando o favor de Deus começou a movimentar o palácio. Ruth ainda estava recolhendo espigas no campo, daquelas que caíam, quando Deus começou a tocar no coração de Boaz, aquele homem que ia recebê-la. Esther ainda era uma jovem órfã, quando o favor de Deus começou a posicioná-la a favor do trono. Davi ainda estava cuidando das ovelhas, quando o favor já havia enviado Samuel para a sua casa. Amados, o favor de Deus começa no bastidor, antes de aparecer no palco. Por isso precisamos desenvolver uma mentalidade de percepção espiritual. Muitos homens e mulheres foram treinados, ouvem isso, para pensar o pior. Verdade ou não? Você sempre pensa o pior. Amados, isso daí não é uma coisa natural. Você foi treinado. O inimigo começou a fazer coisas para que você, ao invés de buscar pela fé, de você acreditar no sobrenatural, de você se posicionar para o impossível, você sempre dá palco para quê? Para o pior. Não dá, não consigo, não acontece.
Amados, a vida com Deus, ela se manifesta, ela acontece necessariamente, ou seja, é condição pela fé. Se nós não aprendermos a viver pela fé, se nós não mudarmos o nosso discurso, se nós não mudarmos a nossa mente, nós não vamos viver. Talvez você conquiste muita coisa pelo teu braço. É justamente por isso que muitas vezes você olha e se sente vazio. Porque não é Deus. Não é por aquilo que se conquista. É por aquilo que se faz, para que se cumpra a nossa vida, aquilo que Deus desenhou para nós. Isso se faz pela fé. A nossa mente, ela pode realmente ajudar. Ela pode ter um papel importante impedindo a nossa percepção. Quando algo bom acontece, você já diz, isso não vai durar. Alguém já fez isso já ou não? Quando algo bom acontece, você fala, isso vai dar errado. Quando surge uma oportunidade, alguma coisa que cruzou o teu caminho ali, uma pessoa que chegou, você fala, isso aqui não é para mim. Quando uma porta se abre, você já olha e fala, deve ter alguma coisa errada aí. Quando alguém te abençoa, você já pensa, está querendo alguma coisa em troca. Alguém já pensou isso? Quando alguém faz alguma coisa por você, você já fala, está com segundas intenções. Amados, mentalidade ruim. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Uma mente renovada não é uma mente ingênua que acredita em qualquer coisa, eu estou falando, acredita em Deus. Muda o teu discurso, porque a vitória ela é conquistada pela fé. Toma cuidado com esse sentimento derrotista, ou de abandono, ou de rejeição, que faz com que você não consiga ter vida, porque você sempre acredita no pior. Amados, Deus sim levanta pessoas para nos abençoar. E não importa, muitas vezes, a intenção dela, importa o que Deus faz. Muitas vezes Deus vai levantar um inimigo, Deus vai levantar um corvo, Deus vai levantar uma pessoa que você não espera. O importante é você acreditar que Deus levanta. E todas as pessoas, sejam boas ou ruins, sejam amigos ou inimigos, elas estão debaixo da mão potente do nosso Deus, aquele que te serve. Aonde estão os teus olhos? Não, está querendo alguma coisa em troca. Meu irmão, nem sempre quer ter nada em troca. Talvez a pessoa nem saiba por que está fazendo. Ou você não acredita na possibilidade de Deus colocar uma pessoa que não te conhece no teu caminho para mudar a tua sorte, porque você orou, porque você pediu, porque você teve necessidade. Senhor, me ajuda, Senhor, abre uma porta, Senhor, prepara alguém para vir fazer alguma coisa acontecer. E Deus pega aquela pessoa totalmente improvável, coloca no teu caminho. E você fala, está querendo alguma coisa em troca. Não incomoda. Claro que incomoda, porque isso rouba o agir de Deus na nossa vida. Uma mente renovada, ela não é ingênua, não é negar problema, não é fingir que o deserto não existe. A mentalidade bíblica positiva olha para o deserto e diz, o deserto existe, mas olha também, Deus está aqui. Olha para a impossibilidade e diz, eu não vejo um caminho ainda, mas Deus disse que vai abrir um. Amém? Olha para a impossibilidade e diz, eu não vejo um caminho ainda, mas Deus disse que vai abrir um. Olha para a terra seca e diz, eu ainda não vejo água, mas Deus prometeu rios no ermo. Nós precisamos caminhar com aqueles que já veem o que não existe, mas que faz existir por conta da fé. Isso não é pensamento positivo vazio. Isso é fé fundamentada no caráter de Deus. Nós falamos no curso bíblico que o que Deus fez na cruz é muito maior do que nós imaginamos. Tem uma amplitude muito maior do que nós temos ideia. Que faz com que as coisas aconteçam com uma extensão muito maior do que nós merecemos. E isso tudo acontece não porque nós merecemos, mas porque Ele fez acontecer. E a gente discute se a gente é merecedor ou não.
Fé começa quando nós mudamos o nosso discurso. E nós mudamos o nosso discurso quando nós mudamos a nossa mente. Nós mudamos a nossa mente quando nós entendemos que eu tenho que treiná-la para ver a coisa da forma correta. Mentes não treinadas são mentes fracas. E, consequentemente, são pessoas que não conseguem ver a glória de Deus. Não porque Deus não está fazendo, porque simplesmente você não está buscando. Então eu quero a seguir apresentar 5 verdades sobre como podemos obter a percepção do que Deus vai fazer. A primeira delas fala, para perceber o favor de Deus, precisamos parar de viver presos no passado. Esse é o primeiro ponto. O texto fala, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Meu irmão, para você chegar num lugar novo, você tem que sair do lugar velho. Coração dividido não prevalece, casa dividida não prevalece. Pensamentos divididos não prosperam. Não prosperam. Meu irmão, Deus te plantou num lugar, meu irmão, creia que é naquele lugar que Deus vai te prosperar. Talvez seja naquele ciclo, mas você continua pensando no ciclo passado. Primeiro, não fique preso no passado. Depois ele fala, eis que faço coisa nova. Por quê? Porque é muito difícil perceber o novo quando todos os nossos pensamentos ainda estão ocupados pensando nas coisas velhas. Vocês estão me entendendo? Amém ou não? Você não consegue frutificar, você não consegue pensar em coisas novas se o teu cérebro está lá no passado, com coisas que nem existem mais, mas ele está preso. Há pessoas que estão fisicamente no presente, está todo mundo aqui. Mas emocionalmente, ainda vivem no passado. Vivem naquilo que perderam. Vivem naquilo que sofreram. Vivem naquilo que alguém fez. Você está bravo com alguém ainda. Vivem na oportunidade que passou, no relacionamento que terminou. Vivem na decepção que viveram. No fracasso que experimentaram. O grande problema de viver no passado, o passado se torna uma lente. E quando olhamos para o futuro através da lente das nossas feridas, começamos a acreditar que tudo o que aconteceu antes vai acontecer de novo. Alguém já pensou assim? Não deu certo lá, vai dar errado de novo? Eu não consegui terminar lá, eu não vou conseguir terminar de novo? Eu não fui feliz, eu não vou ser feliz de novo? Fui traído antes, então serei traído novamente. Uma porta se fechou, então todas as portas se fecharão. Eu fracassei, então sempre fracassarei. Eu perdi uma oportunidade, então todas as vezes eu vou perder as oportunidades que Deus vai colocar na minha vida. Quem que pensa assim? Meu irmão, está na hora de você mudar a tua mente, porque Deus já falou para você. Não permita que eu fiz ou permiti, Deus falando, não permitam que o que eu fiz ou permiti ontem impeça vocês de perceberem que eu continuo fazendo, que eu estou fazendo coisas novas. Deus permitiu que coisas acontecessem na sua vida, é verdade, se Ele não tivesse permitido não aconteceria. Deus fez coisas na sua vida, você fez coisas na sua vida. Se você não entender que a vida continua, você vai morrer. Eu não estou falando fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, você não vai ter força para dar continuidade. Aí você para. Aí verdadeiramente você vai viver aquilo que o passado quer que você faça. Não consegue. O fato de ter dado errado não significa que vai continuar dando errado. Desde que você mude a sua percepção. José, ele precisou deixar o passado para trás. Gênesis 41, 51, dá uma olhadinha nisso. Ao primogênito chamou de Manassés. Pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e toda a casa do meu pai. José não perdeu da memória, ele sabia o que tinha acontecido. Que os irmãos deles tinham pisado na bola, ele lembrou da escravidão, ele lembrou do poço, ele lembrou da falsa acusação, ele lembrava da prisão. Só que o passado não governou a sua vida. O passado não governou a sua vida. Manassés significa, Deus tirou do meu passado o poder de controlar o meu presente. Você precisa de ser, para a tua vida hoje, Manassés,
O meu passado não controla o meu presente. Amém ou não? Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele está fazendo Manassés na sua vida. Ele está tirando você do passado e está colocando você num lugar novo. Deus está dizendo, eu tenho algo novo, mas você precisa parar de procurar o futuro no espelho retrovisor. Meu irmão, quem dirige olhando para trás bate o carro. Quem dirige olhando para trás bate o carro. Você não pode dirigir para frente olhando para trás. O que aconteceu com você explica muitas coisas, mas não te define. O passado explica muitas coisas, mas não te define. Viver querendo resolver o passado só pode trazer soluções, mas nunca vai te definir. O que te define é o que Deus tem para você. O passado faz parte da história, mas não é autor do futuro. A não ser que ele continue sendo o mais importante da sua vida. Quem vive olhando para o que perdeu, não pode perceber o que está chegando. Pare de procurar o novo com os olhos do passado. Está todo mundo comigo aqui? Pare de olhar para o novo, a vida que você quer, as novas coisas, olhando para o passado. O segundo ponto, para perceber o favor, precisamos renovar a nossa mentalidade. Eu preciso trabalhar minha mente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12:2. A palavra de Deus não transforma apenas as circunstâncias. A palavra de Deus, ela não transforma apenas a circunstância. Ela quer transformar a nossa maneira de interpretar as circunstâncias. Entender o que está acontecendo. Duas pessoas podem olhar para a mesma situação e enxergar coisas completamente diferentes. Uma vê uma ameaça, a outra vê uma oportunidade. Uma vê o fim, a outra vê o começo. Uma vê o deserto, a outra vê onde Deus vai abrir o caminho. O camarada entra na batalha sabendo que ele já vai sair dela. O camarada entra na luta sabendo que Deus vai dar para ele a vitória. Não importa o tamanho do gigante. Um vê uma terra seca, a outra fala assim, um rio vai passar aqui. Os 12 espias de Israel, homens treinados para que pudessem ser príncipes. Dois enxergaram a vitória. Enxergaram o que é a promessa de Deus. Os outros 10 enxergaram os gigantes. Todos viram os mesmos gigantes. Todos viram as mesmas muralhas. Todos caminharam pela mesma terra. Todos carregavam os mesmos frutos. Todos receberam a mesma promessa, mas não tiveram a mesma percepção. Dos 10 disseram que não podiam. 2 disseram, certamente prevaleceremos. Eles não falaram que não existia gigantes. Eles se prepararam para a batalha, dizendo para a batalha, nós vamos vencer. Meu irmão, nós precisamos aprender a dizer, nós vamos vencer. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu não vou pegar um caminho diferente daquele que Deus escolheu para mim, porque eu acho que o gigante é grande. O gigante está lá porque Deus colocou. Se Deus colocou, Ele tem um propósito no estar do gigante. Ele tem um propósito nas nossas lutas. Mas nós precisamos perceber que Ele tem propósito nessas lutas todas. O problema não estava na terra, estava na maneira de enxergar a terra. O pessimista sempre encontra uma explicação para desistir. É difícil você conversar com um pessimista, ele sempre tem um motivo. A pessoa de fé sempre procura uma razão para continuar. Isso não significa negar a realidade. Josué e Caleb disseram, não existem gigantes. Eles disseram, existem gigantes. Mas Deus está comigo. Deus está conosco. A fé não é negar gigantes. A fé é recusar-se a dar aos gigantes a palavra final. Quem tem dado a palavra final na tua vida? É Deus. É Deus que tem falado para você. Está, vai, continua, é possível, eu tenho, você pode, você é especial para mim, você é a menina dos meus olhos, eu te escolhi, eu derramei sobre você o meu espírito, eu morri na cruz por você, eu disse que está tudo consumado. Amém? Pode celebrar Jesus.
pode celebrar Jesus, porque essa é a verdade que tem que mudar o nosso coração. Ou o problema tem sido o que tem estabelecido para você o fim. Não seja pessimista, meu irmão. Davi olhou para o mesmo Golias e disse: quem é, pois, esse incircunciso, filisteu, para afrontar os exércitos de Deus vivo? Só que todo o exército de Israel viu um gigante impossível de vencer. E chega um menino com a mente renovada, com uma mente, esse é um sonhador. Fala, quem é esse gigante que está afrontando o exército de Israel? Ele não estava falando que o exército era grande, ele estava falando que o Deus daquele exército era grande. O exército viu o tamanho de Golias, Davi viu o tamanho de Deus. Davi perguntou como esse homem pode desafiar o Deus vivo. Percepção mudou. O favor muitas vezes chega disfarçado. Olha só, de uma situação que exige uma nova maneira de pensar. O favor de Deus chega, mas juntamente chega com ele uma nova necessidade de você pensar e resolver problema. Se você continua pensando do jeito que você pensava antes, você está fadado a ser um derrotado, a não viver o favor de Deus, mesmo tendo favor. Você precisa mudar a tua maneira de pensar. A vida muda, nós não amadurecemos. Deus muitas vezes coloca pessoas na nossa vida para trazer uma maneira diferente de pensar, de olhar, uma perspectiva diferente de vida, de luta, de escolha. Se nós andamos com pessoas que pensam como a gente nunca é desafiado a fazer diferente, a gente só vai querer replicar aquilo que a gente já faz, e sabendo que aquilo que a gente já faz vai trazer o mesmo resultado. Mas quando você começa a andar com uma pessoa, quando Deus coloca uma pessoa diferente, quando Deus te coloca num lugar diferente, quando Deus te coloca num trabalho diferente, Ele não quer que você pense da mesma forma, Ele quer que você procure Ele para você pensar diferente. Para você fazer diferente, para você estar aberto a viver de uma forma diferente. Ah não, eu vou ser do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz. Meu irmão, você está vivendo, você está buscando o futuro, olhando para o retrovisor. Essa semana Deus começou falando conosco, falando comigo, desde o curso. E no final do curso, quando eu orava, Deus falava assim: fala para eles não dizerem, eu sou assim e não vou mudar. Quem estava no curso aqui? Vocês lembram? Eu sou assim e não vou mudar. E bate no peito. Eu sou assim e não vou mudar, meu irmão. Quem muda você é Deus. Se você está dizendo isso, porque você não está permitindo que Ele transforme a tua forma de pensar. E consequentemente, com uma forma antiga, você não vai alcançar o novo. Para de ser orgulhoso e não desejar uma nova vida. A vida que Deus tem para você. As oportunidades que Deus tem para você. Talvez aquilo que você está chamando de problema seja uma oportunidade que Deus usará para apresentar você a uma nova estação. Deus está falando comigo, Deus está falando com você ou não? Deus está falando com você. Então continua a abrir o teu coração para que mais Ele coloque. Para perceber o favor, precisamos acreditar que algo bom pode acontecer. Meu irmão, tem que tirar a visão pessimista. E eu não estou falando de positivismo, não. Eu estou falando de confiar na palavra de Deus. De um Deus que é poderoso, de Deus que morreu na cruz, que a redenção, que a remissão, que a salvação dele, ela é muito maior. Ela alcança tudo, ela alcança o ontem, o hoje, ela alcança o amanhã. E ela não simplesmente me tira a consequência do pecado. Quem estava no curso lembra, mas deixa eu repetir de novo. Eu preciso pensar nas coisas boas que podem acontecer. Por quê? Eu sou pecador e a gente sabe que o pecado escraviza. Eu sou pecador e sei que o pecado me leva para a morte. Eu sei que o pecado me faz viver consequências terríveis. Mas Jesus morreu na cruz. E o que isso significa para mim e para você? Ele não simplesmente tirou o escrito de dívida e colocou você para viver como você vivia antes. Além de tirar o escrito de dívida, Ele fez com que você se tornasse uma pessoa muito melhor.
Você não é um ex-presidiário, você não é um ex-pecador, você é filho de Deus. É diferente. Você não é aquele que no passado era um derrotado. Hoje você é mais do que vitorioso, porque você está com Cristo Jesus. Quando você apresenta o documento, nesse documento está escrito Filho de Deus. Amém? Pode celebrar Jesus. Não é ser como você era antes, é ser uma nova pessoa em Deus. Aonde está a tua fé? Naquilo que você era? Meu irmão, começa a pensar no que Deus fez você ser. Algo bom pode acontecer. Existe uma mentalidade que espera sempre o pior. Quando algo bom começa, isso não vai durar. Quando uma oportunidade aparece, provavelmente não é para mim. Quando uma porta se abre, deve haver algum problema. Quando uma pessoa me oferece ajuda, ela quer algo em troca. As pessoas assim podem até orar pelo favor, mas foram emocionalmente treinadas para desconfiar dele quando ele chega. A vida é pela fé. A Bíblia nos ensina a desenvolver expectativas. Salmos 27:13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Observem a linguagem de Davi. Eu creio que verei. Davi não estava apenas esperando sobreviver. Ele queria prosperar. Salmos 27:1. Anelo pela presença de Deus. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, e quem temerei? Salmos 27:3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não vou ter medo no meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Ele está falando no futuro, mas ele está preparando o coração dele para as batalhas. Davi sabia aonde ele vivia, o que ele tinha que enfrentar. Então ele declarava sistematicamente, ele profetizava sistematicamente, ele criava uma cultura de pensamentos que lançava ele na luta, não como mais um, mas como alguém vitorioso. Ele esperava ver a bondade de Deus. Isso é expectativa. Isso é expectativa espiritual. Você espera ver a bondade de Deus? De verdade. Quem espera ver a bondade de Deus não pensa na coisa errada. Ele pensa na novidade, fazendo o melhor. Quando a gente pensa como pessimista, a gente cansa. E a gente não consegue fazer nem o básico. Salmos 23:6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está falando no futuro. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, no futuro. Meu irmão, você tem declarado no futuro a vida que você quer receber no presente. Se você não está fazendo isso, você precisa mudar hoje. Porque coisas boas não estão acontecendo, não porque Deus não está fazendo. Você não está vivendo, porque você não percebeu que chegou o teu tempo. Chegou o tempo de Deus na tua vida. É o calor. Davi acreditava que havia algo atrás dele. Mas não era apenas fracasso, não era apenas perseguição, não era apenas tragédia. Era a bondade, a misericórdia de Deus. Tem gente que acorda de manhã esperando uma notícia. Davi acordava esperando a bondade de Deus. A expectativa da mulher com fluxo de sangue, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas, futuro, lhe tocar a veste, futuro, eu ficarei curada. Mateus 9:21, antes de tocar Jesus com a sua mão, ela tocou um milagre com a sua expectativa. Meu irmão, a nossa vitória, ela começa com a nossa expectativa. A nossa expectativa, ela precisa se transformar em palavras proféticas. Ela dizia consigo mesma, eu não sei se você tem conversado com você. Existia uma conversa acontecendo dentro daquela mulher. Existe uma conversa acontecendo dentro de cada um de nós. O que você tem dito para você mesmo? Não vai dar certo? Nada muda para mim? Alguém falou isso aí essa semana? Nada muda para mim? Alguém falou isso essa semana? Está tudo ruim? Minha vida sempre foi assim. Alguém falou isso hoje? Essa semana aqui ou não? Alguém falou, poxa, nunca muda. Glória a Deus. Então vocês vão orar tudo por mim hoje. Hã? Ninguém reclamou? Amém. Eu nunca tenho uma oportunidade. Ou você está dizendo, eu verei a bondade do Senhor. Deus está fazendo coisa nova. Um caminho surgirá no deserto, rios correrão no ermo.
Isso não é pensamento positivo, né? Isso é pensar em Deus. É uma mentalidade de fé baseada nas promessas de Deus. Quem espera sempre o pior pode não reconhecer quando o melhor chegar. Não é só pensar em algo positivo, é pensar em Deus. O quarto ponto, ao perceber o favor, precisamos enxergar os pequenos começos. Isso é muito importante. A gente acha que tudo já começa grande. Isaías 43:9, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? A expressão está saindo à luz. A expressão está saindo à luz traz a ideia de algo que está brotando, ainda não está completo, ainda não amadureceu, ainda não chegou à sua forma final, mas já começou. E para quem é crente em Cristo Jesus, isso já é o suficiente. O problema é que muitas pessoas só conseguem reconhecer o favor quando ele se torna grande. A coisa está acontecendo, Deus está agindo, você está sofrendo. Mas o favor quase sempre começa pequeno. Elias viu uma pequena nuvem, depois de 3 anos e meio na seca, ele orou por chuva. Seu servo olhou 6 vezes e não viu nada. Na 7ª vez, ele viu uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Mas Elias já viu que ali tinha a mão de Deus. E ele já começa a agir, como se tudo já estava acontecendo. Alguns veem um pequeno contato, outros percebem uma grande conexão. Alguns veem 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão. Não despreze pequenos começos. Zacarias 4:10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esses alegrar-se-á vendo o prumo da mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O contexto desse texto tem a ver com a construção do templo. Mas eles olhavam para aquele pequeno templo e sentiam incomodados, porque um templo anterior era muito grande. E o Senhor está falando, não despreze os pequenos começos. Esse segundo templo vai ser melhor do que o primeiro. A mensagem central, o que começa pequeno nas mãos de Deus, termina em glória. Zacarias 4 também diz, não por força nem poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias 4:6, ou seja, a reconstrução não dependeria apenas dos recursos humanos, mas de influência ou força militar. Ele estava vendo Deus sustentando aquela obra. Agora vamos aplicar isso ao tema, o nosso tema, o favor. Muitas vezes o favor começa quando uma pequena nuvem, uma pequena porta, uma pequena conexão, uma pequena oportunidade. Quem não tem percepção espiritual, despreza o pequeno. Despreza o começo. Mas quem discerne Deus percebe que o pequeno começa através de um sinal. E esse sinal se transforma numa grande obra. Zacarias 4:10 ensina que não devemos julgar o futuro de uma obra pelo tamanho do seu começo. Alguém já pensou isso? Está pequeno demais para ser real. Está pequeno demais para dar certo. Mas, amado, pequeno demais é o começo de algo grande que pode estar fazendo na tua vida. Talvez você esteja pedindo uma grande resposta e Deus lhe deu uma pequena semente. Talvez você esteja esperando uma grande porta e Deus lhe deu uma pequena oportunidade. Talvez você esteja esperando uma multidão e Deus lhe confiou uma pessoa. Eu preciso. Deus já te deu uma pessoa para te ajudar. Presta atenção. Aprenda com ela. Ouça mais. Talvez você esteja esperando uma colheita e Deus colocou uma semente na sua mão. O favor nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes ele chega como uma pequena nuvem. O princípio, não despreze o pequeno, porque o pequeno pode ser o tamanho inicial de algo muito grande. E o quinto ponto, para perceber o favor, precisamos reconhecer as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. O favor de Deus, presta atenção, na sua maioria de vezes, acontece através de pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Eu preciso enxergar. Deus, ele continua sendo a fonte,
Mas pessoas, muitas vezes, são os canais que vai te mostrar uma forma diferente de pensar, que vai te mostrar uma maneira diferente de agir, que vai te ensinar coisas novas, que vai tirar você daquilo que você viveu a vida inteira, mas já não serve mais para a vida que Deus espera que você viva, porque através dela, talvez centenas, milhares de pessoas vão conhecer a Deus. A minha cabeça está lá, mas Deus coloca uma pessoa para te arrastar para cá. E você fala, não quero. Abre mão das pessoas. Por isso, percepção espiritual inclui reconhecer conexões divinas. Ruth, ela encontra Boaz. José precisava perceber o copeiro. Algumas portas, elas não têm maçanetas. Algumas portas, elas têm nome. E é o nome das pessoas que Deus coloca no teu caminho. Deus pode usar uma pessoa para levar você a um lugar onde sozinho você nunca chegaria, porque você não estava preparado para aquilo. Por isso, trate bem as pessoas. Honre as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Não despreze ninguém. Você nunca sabe quem Deus colocará no seu caminho, mas você sabe que muitas vezes Deus coloca pessoas justamente para serem maçanetas, para que portas sejam abertas. Amém ou não? Eu concluo essa palavra falando que o favor, ele está em movimento, ele está acontecendo. Deus disse, eis que faço coisa nova. Ele não disse, talvez eu faça. Ele não disse, um dia eu farei. Ele não disse, quando tudo melhorar, eu começarei. Ele disse, eis que faço. O favor de Deus já começou. Ou seja, já está acontecendo tudo. Mas a pergunta que atravessa esse texto todo como uma espada é, não percebeis? O que eu preciso pensar? Você não está percebendo o que está acontecendo? Que muitas vezes você está sendo roubado? Que muitas vezes você está deixando de lado uma movimentação, ciclos, pessoas, condições, problemas passarem como se fossem problemas, como se fossem pessoas comuns. Porque simplesmente você não está vendo o agir de Deus. E Deus está querendo nos dar uma oportunidade hoje de começar a pensar diferente. Maior perigo é Deus agir e nós continuarmos cegos. Deus, ele abre uma porta e nós continuamos chorando diante de uma porta que fechada. Deus envia uma conexão e nós desprezamos a pessoa. Recebemos um convite e nós negamos. Pessoas nos colocam para dentro e a gente quer sair para fora. Mas não era o que eu pedi. Meu irmão, é o que Deus te mandou. Mas eu achei que fosse diferente. Quantas vezes nós somos preconceituosos? Deus coloca uma pequena nuvem no céu e nós dizemos, isso não é nada. Deus esconde oportunidades dentro de problemas. E nós chamamos esses problemas de derrota. O problema muitas vezes é promoção. José poderia ter olhado para a prisão e falar, acabou. Ruth poderia ter olhado pela vida dela, colhendo espiga no caminho e falar, acabou. Davi poderia ter olhado para Golias e falar, acabou. Elias poderia ter desprezado a pequena nuvem e acabou. Por isso hoje o Espírito Santo nos chama a mudar. A mudar a pergunta. Pare de perguntar apenas. Por que isso aconteceu comigo? E comece a perguntar. Senhor, o que eu preciso perceber nisso? O que o Senhor quer fazer eu entender? Pare de dizer tudo acabou e comece a declarar algo novo está brotando. Pare de olhar apenas para o deserto, procure um caminho nele. Pare de olhar apenas para a terra seca e procure um rio. Pare de olhar apenas para o que você perdeu e procure o que Deus está te enviando. Essa palavra é para você? Então fala assim, eu recebo. Eu recebo essa palavra. E que ela seja vida na minha vida.
Porque o texto não diz que Deus removerá todo o deserto. Ele diz, porém, um caminho no deserto. Deserto pode continuar deserto, mas agora haverá direção. A terra pode continuar seca, mas agora haverá rios. As circunstâncias podem ainda não ter mudado completamente, mas o favor já começou. E para quem é vitorioso, isso já é o suficiente. Talvez. Ei, palavra, talvez. Talvez você esteja esperando um grande sinal, mas Deus já colocou uma pequena semente. Talvez você esteja esperando uma grande porta, mas Deus já colocou uma pequena oportunidade. Talvez você esteja esperando uma multidão, mas Deus já colocou uma pessoa. Quem é a pessoa que Deus colocou na tua vida? Eu estou esperando um ser celestial com asa. Eu estou esperando um milionário, eu estou esperando isso, eu estou esperando aquilo, meu Deus. Não é a pessoa. A fonte continua sendo Deus. Não importa quem é a pessoa. A fonte continua sendo Deus. Só entenda, só aprenda, só observe. Permita perceber o quê? São pessoas que Deus coloca no nosso caminho para mudar a nossa história. Talvez você esteja esperando uma chuva, mas Deus já mostrou uma pequena nuvem. E o Senhor pergunta novamente, não o percebeis? Hoje Deus não está apenas chamando você para crer no que Ele fez ontem, mas Ele está chamando você para perceber que Ele continua fazendo hoje. O Deus que abriu o mar vermelho, ainda Ele abre caminhos. O Deus que fez a água sair da rocha, ainda Ele coloca rios na nossa caminhada. O Deus que levou José, o Deus que levantou José da prisão, Ele ainda continua levantando história de homens que confiam nele. O Deus que colocou Ruth no campo, é o mesmo Deus que continua fazendo com que coisas aconteçam de uma hora para outra com pessoas diferentes. Deus usou Golias para que Davi fosse promovido. Então levante os olhos. Levante os olhos e renove a tua mente. Sacuda a poeira da vida, sacuda a poeira do passado. Pare de conversar com a dor, pare de falar com a tua dor, pare de profetizar de derrota no teu futuro. Pare de chamar o problema, pare de chamar de problema aquilo que talvez seja uma oportunidade vestida de desafio. É só um desafio. E a gente continua abrindo mão dos desafios. Viver pela fé é um desafio. É o maior deles. Declare com fé, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Declare, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Declare, Deus está fazendo coisa nova. Declare, existe um caminho no meu deserto. Declare, existe um rio no meu ermo. Declare, eu não vou perder o favor por falta de percepção. Declare. Declare, eu quero. Que hoje caia a venda dos nossos olhos. Que hoje a nossa mente seja renovada. Que hoje o pessimismo seja quebrado. Quem que é pessimista aqui está quebrado em nome de Jesus. Que hoje a fé volte a respirar. Que hoje a esperança se levante. Que hoje a nossa percepção espiritual seja despertada. Porque o favor de Deus está passando. O novo está brotando. A porta já está se abrindo. A nuvem já está aparecendo. O caminho está surgindo. O rio já está começando a correr. Na nossa mente, no nosso coração. E Deus continua perguntando, não percebeis? Que a nossa resposta seja, agora eu percebo. Agora eu vejo. Agora eu creio. Agora eu entro. Agora eu respondo a teu favor. Responder ao favor de Deus. Qual a resposta? Em nome de Jesus, eu vou viver uma nova vida. O favor de Deus, ele passa necessariamente pela nossa percepção. Eu vejo muita gente sendo roubado, não por conta de pecado, mas por conta de percepção. Porque não consegue enxergar
por conta do pessimismo, por conta de uma teimosia que faz você querer pensar do jeito que você pensava antes. Amados, renove a tua mente. Amados, isso é vida. Não queira as mesmas coisas. Não se contente com as mesmas coisas. E eu não estou falando sobre contentamento, de você achar que o que você tem não é bom. Eu estou dizendo o seguinte: não pare no tempo. Procure crescer, procure aprender. Procure andar com pessoas que te desafiem, que te cobrem, que te incentivem, que te abracem, do jeito que você é, mas não aceita você continuar assim, e quer que você mude, e quer que você cresça, e quer que você prospere. Amados, a prosperidade do mundo é muito pequena, perto da prosperidade que Deus tem para cada um de nós. Só que essa prosperidade que Deus tem para cada um de nós, ela não vem para nos engordar. Ela vem para que a gente produza, para que a gente edifique, para que a gente construa. As pessoas têm parado nas suas conquistas, como se você fosse o fim. Mas Deus não está te dando para que você viva. Deus está te dando para que você viva prosperidade. O que você tem é pouco perto daquilo que Deus quer te dar. Mas Ele espera que você procure mais nele. Que você aceite desafios. Que você aceite novas responsabilidades. Que você faça isso mudando a tua mentalidade, a tua percepção. Eu não posso pensar como eu pensava ontem, para conseguir perceber as coisas novas que Deus tem para mim. Eu preciso mudar a nossa mente hoje. Eu quero convidar a fechar seus olhos hoje, agora nesse momento. Nós estamos terminando esse culto, mas esse culto, na verdade, não deveria terminar agora. Na verdade, seria um passo na direção de muitos outros passos para uma nova vida. Passos para uma nova vida. Mas primeiro passo, mude a percepção. Se você crê que Deus ele vai te favorecer, melhor dizendo que Deus já te favoreceu, mas você não enxergou e você precisa consertar isso. Eu quero convidar você a ficar em pé, que eu quero orar por você. Você tem dificuldade de perceber o que Deus tem feito? Pode ficar em pé. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Hoje é dia de conserto, hoje é dia de restauração. Mas principalmente hoje é dia que Deus está te colocando num lugar especial. Talvez você continue no mesmo lugar, mas ele se torna especial porque nesse lugar as coisas começam a mudar. Nesse lugar as coisas começam a ser diferentes, mas sendo iguais, mas não é as coisas que mudam. Em primeiro lugar, o que muda é você. Muitas vezes as nossas derrotas, as nossas dores, os nossos sofrimentos não é fruto de ataque, não é fruto de problema real, não é fruto de pessoas que entram no nosso caminho para nos fazer o mal, é fruto de nós não estarmos percebendo, oh Deus. Na verdade é você mesmo não aceitando a tua posição. O Espírito Santo te incomodando, falando para você: cara, para de pensar desse jeito, para de ser teimoso. A grande luta que está dentro de você, o teu Espírito Santo falando: cara, eu tenho mudança para você. Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está colocando, e você continua querendo viver como miserável, começando a viver como derrotado, achando que tudo que acontece é culpa disso e daquilo, e não percebe que Deus já está fazendo. Eu oro por você agora, Pai, em nome de Jesus. Toca na mente de cada um dos teus filhos. Como que uma operação, como uma intervenção cirúrgica. Senhor, muda a mente, Pai. E coloque, Senhor, na mente de cada um dos teus filhos a tua vitória, os pensamentos de vitória.
os caminhos, meu Pai, as possibilidades. Senhor, faça enxergar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor coloca no caminho deles. Pessoas importantes que querem agregar valor, mas você foge de uma conversa, porque acha que a conversa é difícil. Trabalho, Senhor Jesus, promoções, porque são coisas que você talvez não consiga, meu irmão. Deus é grande, por que você vai ser pequeno? Se teu Pai é grande, por que você acha que Ele vai te dar coisas pequenas? Se você tem lutado dia a dia, glória a Deus, mas eu quero convidar você a acreditar que a tua luta ela não tem sentido se você não buscar as coisas grandes que Deus tem para você. Você precisa crer para você ver a glória de Deus. Você precisa profetizar para começar a tocar. Não é mudança vazia, não é discurso vazio. Na verdade é princípio. Declare, profetize, creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Comece entregando o teu coração para Jesus. Comece entregando a tua vida para Jesus. Comece entregando a tua história para Jesus. E comece tudo isso fazendo Deus. Eu confio que o Senhor já está produzindo um novo lugar para que eu viva com a minha família. O Senhor já produziu em mim uma nova mentalidade. E eu creio. Por isso desde já eu te agradeço. Aleluia, Jesus. Quero convidar a igreja inteira para ficar de pé e adorar o Senhor. Eu creio, já tomo posse. Eu quero que você faça da mesma forma. Eu começo um novo tempo hoje. Começou um novo tempo na minha vida. E eu vou entrar nesse tempo com toda ousadia, com toda força e graça, com toda alegria e celebração. Eu vou jubilar ao Senhor, porque nesse novo tempo todos vão ver a glória de Deus manifestada na minha vida. Aleluia.